Graça e paz. Boa noite. Então hoje eu irei refletir sobre o seguinte tema: as credenciais de um enviado. As credenciais de um enviado por Deus, naturalmente, né? Deus é coerente, Ele sabe que não é só alguém chegar diante do povo e dizer: fui enviado por Deus. Então Ele sabe que as pessoas não acreditarão nisso e por isso Ele dá credenciais. Humanamente falando, naturalmente falando, um embaixador, quando ele vai para um outro país, ele precisa de credenciais, né? Até o passaporte é uma espécie de credencial. A nossa carteira de identidade também é uma espécie de credencial. E aí no reino de Deus, quando Deus envia alguém, Ele dá credenciais. Então nós vamos refletir um pouco a respeito deste assunto: as credenciais de um enviado. É interessante que a palavra enviado é a mesma palavra apóstolo, né? Apóstolo significa simplesmente enviado. Enviado. Então, as credenciais de um enviado por Deus é como se eu dissesse as credenciais de um apóstolo. Alguém enviou, né? No caso aqui, Deus. Então vamos iniciar com Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, Moisés é a pessoa que vai ser enviada por Deus. E ele vai ser enviado primeiro para os filhos de Israel, a nação de Israel que está cativa no Egito. E depois ele também será enviado para Faraó, rei do Egito. Então diz assim, Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: Jeová não te apareceu. E Jeová disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-a pela cauda, e se tornou numa vara na sua mão, para que creiam que te apareceu Jeová, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, sabemos que o contexto aqui, Moisés estava argumentando muito com Deus que ele não era a pessoa indicada para ser enviado, né? Porque ele já repetiu várias vezes que ele era pesado de boca, não sabia falar bem, né? Depois de 40 anos afastado da corte egípcia, e ele passou esse tempo pastoreando as ovelhas de seu sogro Jétro, uma vida campestre. Então ele tinha se esquecido de tudo, né? Ele não sabia nem falar, não sabia mais ser um orador, né? E aí Deus disse: que é isso na tua mão, uma vara. Então Deus disse para ele lançar a vara no chão. A vara se tornou em cobra, e ele mandou e Moisés fugiu daquela cobra naturalmente. E aí Deus disse: pega pela cauda. Ele pegou a cobra pela cauda, e ela se transformou em vara na mão de Moisés novamente. Então esse foi o primeiro sinal, essa foi a primeira credencial. Aí Deus disse: você vai aos filhos de Israel, né? E se eles não acreditarem que você foi enviado por Deus, Jeová, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, então você faz esse primeiro sinal. Essa é a sua primeira credencial. E depois você vai a Faraó e faz a mesma coisa. Aí continua, verso 6: e disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: toma
torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. Então, mais um sinal, né? Credencial, Deus está dando para Moisés, para que o povo a quem ele seria enviado cresse que ele era um enviado de Deus, por assim dizer, um apóstolo. E aí Deus deu um terceiro sinal, vamos ver aqui, verso 9: e se acontecer que ainda não creio nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então esses foram os três sinais, né, inicialmente, que Deus deu as credenciais para o caso de o povo duvidasse de que ele tinha sido enviado por Deus. Ele realizaria esses três sinais, né, que são chamados sinais e maravilhas, ou portentos, né, sinais e prodígios, na verdade milagres, né? Isso aqui é Moisés. Só que no caso aqui do Moisés, né, eu estou considerando em primeiro lugar Moisés como uma pessoa que foi enviada por Deus. E aí eu quero mostrar o seguinte, que inicialmente Moisés foi enviado ao seu próprio povo, porque o seu próprio povo o rejeitaria se ele não apresentasse os sinais. E depois ele foi enviado para o faraó, que era o rei do Egito, né? Porque quando eu chegar no Novo Testamento vai ter implicações isso aí. E aí nós sabemos que, na verdade, Moisés realizou 10 sinais, 10 pragas, assim chamadas 10 pragas do Egito, né? Que na verdade são 10 sinais. Está na categoria de sinais e maravilhas, sinais e prodígios. Esse é um dom do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios capítulo 12, sinais e maravilhas. Então é um dom. E Moisés foi enviado para realizar esses 10 sinais. Mas só que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês aí, que é o seguinte: quando o povo de Israel aceitou, quando eles fizeram esses sinais diante do povo de Israel, eles aceitaram, realmente eles se inclinaram e adoraram a Deus, porque reconheceram que Moisés realmente tinha sido enviado por Deus. Inicialmente eles aceitaram, né? Mas quando chegou diante de Faraó, o Faraó não aceitou. E ele não aceitou porque aconteceram aqui algumas coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: Êxodo 7, verso 11, diz aí: depois que Moisés realizou o primeiro sinal, verso 11: e Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e transformaram-se em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Ou seja, o reino das trevas, aqui nós estamos estudando sobre o reino das trevas, essa guerra espiritual de alto nível, né? Reagiu, e os feiticeiros do faraó eram chamados de sábios, né? Aqui o feiticeiro de Faraó, eles imitaram esse primeiro sinal, lançaram as suas varas, elas se transformaram em serpentes. Só que para demonstrar a superioridade do poder de Deus, a serpente, né, de Moisés, que na verdade aqui foi lançada por Arão, e engoliu as duas serpentes dos feiticeiros de Faraó. Então nós já vamos vendo aí que quando alguém é enviado por Deus com os sinais e as credenciais, Satanás tentará desmoralizar, né, desqualificar essas credenciais, para que o povo não creia que realmente essa pessoa foi enviada por Deus, né? Aí vem no verso 22, quando as águas foram transformadas em sangue, né? Verso agora 7:22 diz assim: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então novamente os magos, os feiticeiros, os encantadores do Faraó reproduziram o sinal aqui, que foi transformar
água em sangue. Então aí está o poder das trevas resistindo, né, às credenciais, para não desmoralizar as credenciais de um enviado por Deus. Agora, em terceiro lugar, capítulo 8, verso 7, que aqui é a praga das rãs, né? Depois que Moisés e Arão traz essas rãs, diz assim, 8:7 diz: então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Terceira vez já, então, que os feiticeiros de Faraó, eles imitam os milagres de Deus operados por meio de Moisés e Arão. E aqui, né, a questão que se levanta é a seguinte: esses milagres que foram feitos pelos feiticeiros de Faraó eram milagres autênticos, verdadeiros? O Satanás tem mesmo poder para fazer milagres? Ou eram apenas truques, mágica, prestidigitação, engano? Aqui dá a entender que era o poder mesmo, né? Satanás tem poder mesmo. É claro que o poder de Satanás é inferior ao poder de Deus, mas ele tem poder para fazer milagres, né? Agora, quando chegamos aqui em Êxodo 8:18, que é a praga dos piolhos, 8:18 diz assim: e os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então vocês vejam aí que na quarta vez que os magos, feiticeiros de Faraó, tentaram imitar o milagre de Deus, né, as credenciais de Moisés como enviado de Deus, eles não puderam. Mais uma vez, a Bíblia mostra que o poder de Satanás, o poder das trevas, é limitado, o poder de Deus é superior ao poder de Satanás, né? Então, não adianta se iludir com essa questão aí, porque o poder de Deus é sempre maior do que o poder de Satanás. Então, introdutoriamente, eu quero deixar essa questão de Moisés aí, como para autenticar a sua condição de um enviado de Deus, para dizer um apóstolo, por assim dizer, né? Deus deu milagres para ele realizar, para que ele fosse crido. Aí quando nós chegamos no Novo Testamento, vamos agora chegar no Novo Testamento, né? Porque depois de Moisés aqui eu quero passar para a pessoa de Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui inicialmente Atos capítulo 2, no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, verso 22, diz o seguinte: homens israelitas, escutai estas palavras. Lembrem aí que quando Moisés foi enviado com os sinais, as suas credenciais, o primeiro grupo a que ele se dirigiu foi exatamente ao povo israelita, que estava escravo no Egito, né? E quando eles fizeram os sinais que Deus tinha dado a eles, o povo israelita creu por causa dos sinais que Moisés e Arão haviam sido enviados por Deus. Agora, o apóstolo Pedro agora está falando aqui de Jesus e diz o seguinte: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então Pedro aqui está informando aos judeus, no dia de Pentecostes, que Jesus tinha provado que ele tinha sido enviado por Deus através dos sinais, prodígios e milagres que ele tinha feito, tá? Isso para comprovar que Jesus era realmente uma pessoa enviada por Deus, que durante todo o seu ministério Jesus sempre procurou mostrar para os judeus que ele era enviado por Deus, enviado pelo Pai, ele chamava Deus de Pai, e portanto nessa condição Jesus era um apóstolo, né? Aliás, Hebreus diz que Jesus era o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Então Jesus, ele também apresentou as suas credenciais de alguém enviado por Deus, né? Alguém enviado por Deus. Agora eu quero ir para João 5,36, né? João 5,36, onde Jesus diz isso aí com
mais propriedade, né? Diz assim, agora Jesus está falando em João 5,36, ele diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, então Jesus está aí, defendendo a sua condição de um enviado pelo Pai, que é Deus. Jesus chama sempre Deus de Pai. E ele aponta os milagres como as suas credenciais, né? Havia vários testemunhos aqui a respeito de Jesus, mas ele aponta os milagres como a principal credencial de que ele havia realmente sido enviado por Deus, né? Enviado por Deus. Só que tem um senão aí, por exemplo, em Mateus capítulo 12, os fariseus, eles pedem um sinal, né? Os judeus, naturalmente, os escribas e os fariseus eram versados no Antigo Testamento. Eles sabiam muito bem que se alguém dizia ter sido enviado por Deus, ela realizaria milagres, que seriam as suas credenciais. Sabiam da história de Moisés e tudo mais. Então, vamos ver aqui algo que está em Mateus capítulo 12, é o seguinte. Mateus 12, 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: a geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, esse negócio de baleia aqui é um equívoco, na verdade é um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, neste caso, porque esses escribas e fariseus pediram que ele fizesse um sinal, tipo assim, apresenta as tuas credenciais, mas Jesus nunca fez milagre para satisfazer a curiosidade de alguém. Nesse caso aqui, a motivação desses fariseus e escribas era uma motivação, creio, por curiosidade só, né? E Jesus disse que não faria nenhum milagre, mas ele disse que a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição seria um sinal, né, de que realmente ele foi enviado por Deus. E ele cita o caso aqui do profeta Jonas, que ele diz que durante 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe. Então ele disse assim: o Filho do Homem estará no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Então, até para nós hoje, para todas as gerações sucessivas, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus são um sinal, ou seja, uma credencial que ele realmente foi enviado por Deus. A pergunta que geralmente faz é o seguinte: qual é o líder religioso da história da humanidade que morreu, foi sepultado e ressuscitou? É claro que há muitas lendas e mitos na mitologia das nações. É claro que Satanás espalhou um bocado de mentira. É claro que a ressurreição de Jesus procurou ser ocultada por Satanás desde o início, quando os líderes judeus deram dinheiro para que os guardas romanos dissessem que os discípulos vieram durante a noite e roubaram o seu corpo, né? E os judeus disseram que essa história tinha se espalhado entre os judeus até o dia da época que ele estava escrevendo o Evangelho de Mateus. Então, mas o que Jesus está dizendo aqui, olha, uma credencial que eu apresento para vocês é a minha morte, sepultamento e ressurreição, tipificada na experiência do profeta Jonas, quando passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí ele continua, né? E aqui, verso 41, Mateus 12: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Dá mais aqui um outro sinal, né? Que o sinal que Jesus fala aqui, que provavelmente os fariseus e os escribas, eles esperavam que Jesus fizesse algum milagre do tipo curar um enfermo, expulsar um demônio, porque os milagres de Jesus eram sempre nessa direção, ou quase sempre, né? Era curar enfermo e expulsar demônios, sempre era no sentido de fazer algum bem ao ser humano. Então, uma pessoa doente, Jesus dedicou parte do seu ministério em curar os enfermos, fazendo bem ao ser humano. E a outra parte era expulsando demônios, libertando pessoas que estavam cativas de demônios.
Então, esses eram os milagres que geralmente ele fazia. E eu até fiquei pensando, Moisés, nos 10 milagres, que é conhecido como as 10 pragas que Moisés ele realizou no Egito, nenhum deles foi no sentido de curar enfermo, nem de expulsar demônio, ou seja, de ajudar alguém nesse sentido aí, né? Foi em outra direção. Mas aqui, Jesus cita um sinal que eu mesmo não tinha ainda percebido que isso aqui era um sinal, e ele se refere à pregação de Jonas, né? Ele disse assim: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, o sinal que Jesus está aqui se referindo é a sua pregação ungida. Então, a pregação de Jesus ungida, né, com o poder sobrenatural do Espírito Santo, era um sinal. E eu percebo, eu até me sinto muito à vontade de falar isso, porque ao longo da minha vida cristã, eu tenho visto vários pregadores cuja pregação é um atestado do poder sobrenatural do Espírito Santo naquela pregação. E ninguém tem dúvida disso, quando um pregador está cheio do Espírito Santo, que ele fala com aquela unção. E aí, a pregação ungida é um sinal de que a pessoa foi enviada por Deus. E aí Jesus aqui está se referindo ao profeta Jonas, porque a pregação de Jonas, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus está dizendo aqui: eis aqui quem é maior do que Jonas. Ou seja, havia mais unção na pregação de Jesus do que na pregação de Jonas, o que já era por si só um sinal, né? Uma credencial que essa pessoa foi enviada por Deus. Então hoje mesmo, que eu acho muito raro encontrar hoje alguém cuja pregação seja ungida, né? O poder do Espírito Santo está claramente na pregação. É claro que nós estamos numa época de as pessoas, a igreja imatura confunde emocionalismo com unção, né? É uma lamentável, mas recursos emocionais na pregação não significa unção. Mas a igreja imatura, ela é enganada, ela se confunde e ela pensa que o pregador ungido é aquele que mais emociona, que mais grita, que mais pula, que mais lança mão de recursos psicológicos para atingir as emoções das pessoas. Isso aí qualquer orador secular faz se for treinado na área da oratória. Mas é a pregação ungida, né? Já vi pregador falando lentamente e o povo chorando debaixo da unção do Espírito Santo na pregação dele. Isso é que Jesus está se referindo. Então ele está dizendo assim: olha, quando houver um pregador assim como Jonas e como eu, essa unção na pregação já é por si só um sinal, uma credencial que essa pessoa foi enviada por Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele continua, verso 42, ele diz: a rainha do meio-dia, que na verdade é a rainha de Sabá, né? Sabá era a capital da Etiópia. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, aqui está o outro sinal, né? Que eu também não tinha percebido isso, mas agora, observando bem o texto, eu percebi isso aí. Jesus está dizendo o seguinte: uma outra credencial de que alguém foi enviado por Deus é a sabedoria no ensino da palavra de Deus. Ele cita aqui Salomão, porque Salomão é o homem que recebeu uma sabedoria sobrenatural da parte de Deus, né? Era o homem mais sábio, um conhecimento assombroso, e a fama da sabedoria de Salomão se espalhou tanto que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, né? E o texto lá vai dizer que todo tipo de pergunta que ela fez ao rei Salomão, ele respondeu. Então, por isso que ela disse assim: era verdade a fama que eu vi, não me contaram a metade na minha terra. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: um ensino com sabedoria de revelação da parte de Deus é uma credencial de que a pessoa foi enviada por Deus. Eu até gostei dessa parte aí, porque nós ouvimos alguns ensinadores
cuja sabedoria não pode ser normal, não pode ser natural, não é que a pessoa seja inteligente, mas é revelação do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo isso aqui, é uma credencial de que a pessoa foi enviada por Deus, é a sabedoria revelada no ensino. Tem até aquele texto de Mateus que diz assim, né? Que o povo se admirou do ensino de Jesus porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. É claro que naquele caso ali, a autoridade é mais realmente aquela unção que eu falei. A autoridade, ela derivava do fato dele ser cheio do Espírito Santo, que aliás, né, em todo o Novo Testamento, falar com autoridade, que assim, com ousadia, com intrepidez, com destemor, com coragem, essa palavrinha aparecia no grego, que é geralmente trazido por ousadia, é uma característica própria da pregação do Evangelho, e é sinal de que o Espírito Santo está na pregação. No caso aqui é o ensino, é a revelação da sabedoria no ensino que ele está falando aqui. Então Jesus está dizendo, isso também é uma credencial de que a pessoa foi enviada por Deus. Agora, Jesus foi enviado, né? Naturalmente Moisés foi enviado, Jesus foi enviado, João Batista foi enviado, né? João 1,6 diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. João 1,6. Só que é interessante que no Evangelho de João, capítulo 10, João capítulo 10, né? Vai dizer o seguinte, João capítulo 10, vai dizer o seguinte, verso 41, diz assim: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Ou seja, João Batista não fez nenhum milagre no sentido de curar enfermos, expulsar demônios, o mesmo milagre que Moisés fez, mas a pregação de João, ele era cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. É claro que tinha uma unção extremamente sobrenatural, por isso que atraía a multidão para as margens do Rio Jordão, onde ele pregava, e já era por si só um sinal. É porque esses judeus aqui que falavam aí, eles estavam entendendo que sinal era assim, curar enfermos, expulsar demônios, que Jesus fazia ali, mas a pregação ungida de João era um sinal. Ele foi enviado por Deus. E aí, eu creio que meu tempo já está praticamente esgotado, né? Mas eu quero terminar aqui. Não vai dar tempo eu falar tudo que eu queria, mas é com os apóstolos. Os apóstolos foram enviados por Jesus, né? Na verdade, Jesus chamou aqueles 12 homens, os 12, chamou de apóstolo, que significa enviados. Por quê? Porque Jesus disse: como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Os 12 foram enviados por Jesus. E por isso que eles eram apóstolos. O apóstolo é enviado. Então, eles eram apóstolos de Jesus porque foram enviados por Jesus. Em João 2,43 diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eram os apóstolos que faziam os milagres aqui, né? Não era toda a igreja, porque eles é que foram enviados de maneira sobrenatural por Jesus. Essas eram as credenciais dele. E em Atos 5,12 diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então eram os apóstolos. Eu sei que os dois diáconos, Filipe e Estevão, também fizeram sinais e prodígios. Os sinais e prodígios que eles fizeram foram semelhantes aos de Jesus, que geralmente era curar os enfermos e expulsar o demônio. Jesus fazia isso, os apóstolos faziam isso, e Estevão e Filipe também faziam isso, apesar de que eram apenas diáconos, né? Mas eles eram cheios do Espírito Santo. De alguma maneira eles foram enviados. E aí eu quero ainda mostrar o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, né, já falei, que o apóstolo Paulo não é um caso à parte, né? Os apóstolos, os 12 apóstolos faziam milagres. O apóstolo Paulo, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo é um dos 12, né? Eu já disse que o apóstolo Paulo era um dos 12 apóstolos de Jesus. O apóstolo Paulo foi colocado no lugar de Judas, não foi Matias. Matias foi iniciativa humana, né? Foi Paulo. Eu estava até me lembrando que eu fui para o seminário em 1981. E a primeira pregação que eu preguei na capela do seminário
foi para defender a tese de que Paulo era o 12º apóstolo e não Matias. E hoje, 81, né? 39 anos depois, quase 40 anos, estudando isso, me aprofundando mais, estou mais convencido do que nunca. O apóstolo Paulo é o 12º apóstolo. Portanto, o fato dele fazer os sinais não tem nada demais, não é um caso à parte, é porque ele era um dos 12. Então vou ler aqui, Atos 19, 11. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Nada demais, porque ele era um dos 12. E em 2 Coríntios 12, 12, Paulo diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Eu gosto de uma tradução que diz assim: as credenciais do meu apostolado foram manifestadas entre vós com toda a paciência, por sinais e prodígios e maravilhas. E aí eu quero concluir, né, porque eu não posso deixar de tocar nesse ponto que me ocorreu o seguinte: olha, o anticristo fingirá ser uma pessoa enviada por Deus. Eu vou só dizer os textos, porque eu não vou nem, talvez eu até olhe um texto desse, mas em Mateus 24, 24, Jesus diz, no sermão escatológico, surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Isso é o anticristo, juntamente com o falso profeta, naturalmente. E em 2 Tessalonicenses, vou ter que olhar, né? 2,9, quando Paulo está falando do anticristo, ele diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia, energia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, pseudo, sinais falsos. Aqui está dizendo que sinais serão falsos. O anticristo tentará convencer o povo que ele será um enviado de Deus, por isso que ele fará sinais e maravilhas. E aí finalmente mesmo, em Apocalipse 16, né? Apocalipse 16, verso 3 diz assim: e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha do Armagedon. Mas aqui, né, como a revelação bíblica é progressiva dentro da Escritura, Apocalipse diz até a forma dos demônios, eles são semelhantes às rãs. Lembrando que lá no Egito, uma das pragas era a praga de rãs, né? Aqui está mostrando que são demônios com aparência de rãs, e são espíritos de demônios que fazem prodígios. Esses demônios serão usados naturalmente pelo anticristo, e o anticristo, ele tentará convencer o povo que ele é enviado por Deus, e por isso ele fará sinais e maravilhas, como Jesus, como os apóstolos e como Moisés também. Como eu acredito que está para acontecer, vamos ficar atentos e olhar, né? Que os sinais e maravilhas vão ser um engano, porque o anticristo não será enviado por Deus, mas será enviado pelo diabo. E a função de Satanás é enganar e mentir, né? E o mundo está cheio disso. Então, irmãos, as credenciais de um enviado por Deus, não criais a todo espírito, né? Vejam quais são as credenciais das pessoas que dizem ser enviadas por Deus, para ver se realmente são, para que não sejamos enganados, né? Então que Deus abençoe cada um de vocês, e até a próxima, se Deus assim o permitir.